Pessoal, revisão. Revisão meio que autoexplicativo. Quando as partes resolvem rever algumas cláusulas do contrato, do acordo ou da convenção coletiva. Então, eles vão fazer uma revisão, sempre terá que ser um ato bilateral, eles vão rever algumas cláusulas que ali estão, tá? Então, é possível que eles revejam. É o que a gente diz de repente, ter que adequar a situação fática da empresa, adequar o acordo coletivo ou a convenção coletiva a uma realidade fática da empresa ou dos trabalhadores. Agora que a gente está vivendo esse momento de pandemia, de repente uma empresa concedeu alguma vantagem, enfim, existe uma cláusula no acordo ou na convenção coletiva que a empresa não poderá cumprir em razão da recessão econômica. O que eles podem fazer? Eles podem se utilizar do instrumento chamado revisão, rever aquela cláusula que será de difícil cumprimento pela empresa, mudar aquela cláusula para adequar o acordo ou a convenção coletiva à nova realidade econômica da empresa causada pela recessão econômica. Então, é possível, mas é importante lembrar que tem que ser um ato bilateral, ou seja, empresa e sindicato ou os sindicatos precisam consentir, precisam desejar fazer essa revisão, tá certo? Terceira figura, pessoal, denúncia. O que é denunciar? Entregar o outro? É ser caguete? X9? Não. Quando nós falamos em denúncia de contrato, nós estamos falando em deixar de cumprir o contrato. Estamos denunciando o contrato. Estamos deixando de cumprir o contrato. Esse é um ato unilateral. Uma das partes decide que não irá mais cumprir aquele acordo ou aquela convenção coletiva. É obrigatório a comunicação para outra parte. Então, o sindicato diz: empresa, eu estou denunciando o acordo coletivo. Eu não vou mais cumprir o acordo coletivo. E aí, qual a solução para esse caso, pessoal? O que vai acontecer? O que vai acontecer, e essa denúncia só vai acontecer a obrigação se a outra parte, só vai extinguir a obrigação se a outra parte concordar. E se a outra parte não concordar? O sindicato diz assim: empresa, não vou mais cumprir o acordo coletivo, estou fazendo uma denúncia do acordo coletivo. O sindicato comunica por escrito e a empresa diz: não concordo. E aí? E aí será instaurado um conflito que poderá ser resolvido pela via judicial. Tá certo? Agora, a outra parte poderá concordar, e aí tudo bem, deverá, nesse caso, ser feita uma nova negociação. Então, pessoal, a denúncia ela é um ato unilateral. Uma das partes diz que vai deixar de cumprir o acordo coletivo ou a convenção coletiva. A outra parte precisa concordar para que aquela obrigação, ou seja, para que aquele acordo ou aquela convenção coletiva deixe de ser cumprida, deixe de produzir os seus efeitos. E aí, se a outra parte concordar, eles vão renegociar, vão fazer uma nova negociação coletiva. Se a outra parte não concordar, então a gente vai ter uma pretensão de um lado, uma das partes querendo denunciar o acordo coletivo, e a gente vai ter uma resistência a essa pretensão do outro lado. A parte diz: eu não concordo, eu quero que prevaleça esse acordo. E aí, havendo essa lide, a gente pode ter que solucionar isso via poder judiciário, se as partes por si só não conseguirem resolver, ok? Então, a outra parte pode, não concordando com a denúncia pretendida, eles podem tentar, antes de judicializar, eles podem tentar também uma renegociação. Tá ok, pessoal? Então, os rumos de uma denúncia vai depender muito do posicionamento da parte que foi comunicada, da intenção de que da intenção do comunicante de não mais cumprir o acordo coletivo.
ou a convenção coletiva de trabalho. Então, a gente pode ter aí alguns desfechos, a depender do posicionamento da parte que foi comunicada da denúncia, ok? E por fim, pessoal, a gente tem a revogação. Diferentemente da denúncia, e é importante que vocês percebam isso, a denúncia é unilateral. Uma parte comunica que não quer mais cumprir o acordo coletivo. A revogação é um ato bilateral. As duas partes decidem revogar aquele acordo ou aquela convenção coletiva de trabalho. Então, é algo consensual. As duas partes decidem revogar aquele acordo. E aí? Aí que ficará sem um acordo coletivo ou uma convenção coletiva regendo os contratos de trabalho daquela categoria. E, nesse caso, eles podem sentar e fazer uma nova negociação. Tá bom? Então, denúncia, ato unilateral, revogação, ato bilateral. As duas partes precisam desejar a mesma coisa, revogar o acordo ou a convenção coletiva de trabalho, ok? Então, esses são instrumentos, pessoal, de mudanças, alterações nos acordos coletivos ou nas convenções coletivas de trabalho, que é a revisão, que é a prorrogação. Lembrando que a prorrogação não pode atribuir uma vigência superior a 2 anos, então só poderá haver prorrogação se a vigência inicial for inferior a 2 anos. A revisão, vamos rever algumas cláusulas. A denúncia, que é um ato unilateral, uma parte comunica a outra que não deseja mais cumprir o acordo, ou a revogação, que ambos, de comum acordo, as partes resolvem revogar o acordo coletivo. Beleza, pessoal? Então, os instrumentos são esses. Existem requisitos legais, essas alterações precisam igualmente ser depositadas, serem comunicadas ao Ministério do Trabalho. Tá joia? Existem os requisitos legais, que são aqueles mesmos, aqueles pressupostos que a gente já falou. Tem que ser escrito, tem que ser aprovado em assembleia, todos aqueles requisitos previstos em lei, ok? Muito bem, pessoal. Quais são as espécies de cláusulas que nós temos? Já dissemos que o acordo e a convenção coletiva de trabalho são contratos, têm natureza jurídica de contrato. E os contratos, eles têm cláusulas, que são as regras do jogo. Então, qual é o conteúdo que nós encontramos nas convenções e nos acordos coletivos? Como tudo em direito, nós temos alguns nomes para esse conteúdo. Doutrinadores que dizem que nós temos regras jurídicas, as chamadas cláusulas judiciais, e cláusulas normativas. Há outros que dizem que nós temos cláusulas jurídicas ou regras jurídicas, cláusulas normativas e cláusulas contratuais, que abarcam cláusulas obrigacionais e de garantia. A jurisprudência, pessoal, ela vai admitir, inclusive, a instituição de uma multa para a parte que descumprir essas cláusulas. Então, se lá está estipulado um determinado dever da empresa e a empresa, de maneira injustificada, deixa de cumprir, e se no acordo ou na convenção coletiva tiver sido estipulada uma multa por descumprimento, essa multa será aplicada à empresa, tá? Então, pessoal, os doutrinadores classificam, uma primeira corrente, classifica que as cláusulas dos acordos e convenções coletivas, elas são classificadas em regras jurídicas, chamadas cláusulas jurídicas, que correspondem às cláusulas normativas, e cláusulas contratuais, que vão abarcar as cláusulas obrigacionais e de garantia. Então, na primeira corrente, nós temos a classificação das cláusulas em regras jurídicas, que são as cláusulas jurídicas, que abarcam, as cláusulas que são denominadas cláusulas normativas,
E nós teríamos as cláusulas contratuais, e dentro dessas cláusulas contratuais nós teríamos as cláusulas de garantia e as cláusulas obrigacionais. Essa é uma possível classificação defendida por alguns doutrinadores. Há outras? Sim, e é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Não sai daí.